Olá, meu amigo e minha amiga, graça e paz, no nome de Yeshua HaMashiach. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou falar sobre o Evangelho de São Marcos. Exatamente, meu amigo e minha amiga, eu já fiz um vídeo sobre o livro de Mateus e agora eu estarei falando sobre o livro de Marcos, mas eu vou deixar pérolas, detalhes que ninguém nunca falou aqui no Brasil. Portanto, pegue o papel e pegue a caneta e se aproxime. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aquele like maravilhoso. Não se esqueça também de ativar o sininho para novas notificações. Eu vou falar sobre o Evangelho de Marcos, porque o Novo Testamento apresenta 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. E também esses 4 evangelhos do Novo Testamento representam os 4 profetas do Antigo Testamento. Você se lembra que lá no Antigo Testamento tem 4 profetas maiores, chamados de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? Exatamente. Portanto, Mateus representa Isaías, Marcos representa o profeta Jeremias, Lucas representa o profeta Ezequiel e João representa Daniel. Então são 4 profetas maiores e 4 evangelistas maiores também no Novo Testamento. Isso aqui, pessoal, são pérolas. E também, pessoal, eu falei no outro vídeo que no Antigo Testamento os judeus tinham a ideia de que o planeta Terra era quadrado. Por isto, a Bíblia fala dos 4 cantos da Terra: norte, sul, leste e oeste. Portanto, Mateus é o norte, Marcos é o sul, Lucas é o leste e João é o oeste. Tá bom? São 4 cantos da Terra. É bom lembrar também que a Bíblia fala muito sobre as 4 faces dos querubins. Então, o querubim tem um rosto de leão, que é Mateus. O segundo rosto do querubim é o rosto de boi, que é o livro de Marcos. O terceiro rosto é o rosto de homem, que é o livro de Lucas. E o quarto rosto é o rosto de águia, que é o livro de João. Tá bom? Então observa que realmente os querubins tinham 4 faces e 4 faces representam os 4 evangelhos. Ou melhor, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, representam os 4 rostos dos querubins, como também os 4 cantos da terra. Isso aqui, pessoal, é muito forte. E também representa os 4 profetas do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo isto você vai colocar na introdução do seu sermão para fazer uma mensagem poderosa, com a introdução de primeiro mundo, para impactar os líderes e os liderados, e o teu ministério alavancar, decolar com asas de águias, tá bom? Então, meu amigo, pega o papel e pega a caneta para fazer as suas anotações, porque no primeiro vídeo eu falei sobre a biografia de Mateus, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a biografia de Marcos. Todo mundo sabe, pessoal, que Marcos é aquele jovem que correu nu. Você lembra que quando Jesus foi preso lá no Getsemane, tinha um jovem que correu nu? Exatamente, essa história está no livro de Marcos. Leia Marcos capítulo 15, capítulo 16, que fala sobre a prisão de Jesus no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane. Então, no Getsemane, Jesus foi preso, mas tinha um jovem que estava ali e correu nu, largou o lençol e correu nu. Aquele jovem era Marcos, porque a história diz que Judas Iscariotes passou lá na casa de Marcos para saber se Jesus estava lá na casa de Marcos. E aí Marcos perguntou: o que você vai fazer, Judas Iscariotes? Aí Judas falou: eu vou prender Jesus, juntamente com os romanos. Aí esse Marcos se enrolou com um lençol e correu para avisar a Jesus que Judas Iscariotes iria traí-lo. E aí quando
os romanos e Judas Iscariotes chegaram lá no monte para prender Jesus, esse Marcos estava lá, envolto com um lençol. Aí os romanos, os soldados, tentaram pegar Marcos. E aí Marcos largou o lençol e correu nu pelo campo, né, pelo Monte das Oliveiras, porque os soldados iriam matar ele, porque ele estava nu. Na verdade, esse Marcos foi avisar Jesus que Jesus seria traído, mas não deu tempo. E aí ele correu nu. Pessoal, isso aqui são pérolas sobre a biografia de Marcos, tá bom? Pérolas que muitos não conhecem. Provavelmente você não sabia disso e já está sabendo, então anota aí, porque é forte. Mas eu quero falar mais sobre o Evangelho, porque a biografia de Marcos eu vou falar em outro vídeo. Agora eu vou falar sobre o Evangelho de Marcos. A maioria das pessoas pergunta o seguinte: Pastor Matusalém, o Evangelho de Marcos foi escrito em qual idioma? Em qual língua? Então, pessoal, a maioria dos brasileiros acreditam que o livro de Marcos foi escrito em grego. Porém, quando você estuda com os judeus e com os americanos, eles entendem que Marcos não foi escrito em grego, e sim em aramaico, tá bom? Marcos foi escrito em aramaico. O livro de Mateus também foi escrito em aramaico e traduzido para o grego por um homem chamado Isador. Faça essa pergunta para um bom professor em aramaico ou em hebraico, que ele vai te explicar tudo isso, tá bom? Porque aqui no Brasil já foi divulgado que Mateus foi escrito em grego, que Marcos foi escrito em grego, só que Jesus não falava diretamente o grego. Jesus falava o aramaico, que era a língua popular. Mateus falava aramaico, que era a língua popular. Marcos falava o aramaico, que era a língua popular. Então, provavelmente, Mateus e Marcos foram escritos em aramaico, tá bom? Lembrando também que o livro de Marcos é mais velho do que o livro de Mateus. Aqui no Brasil, a ordem cronológica é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a ordem cronológica verdadeira seria a seguinte: Marcos, Mateus, Lucas e João. Tá bom? Então é bom você aprender isso aí, porque se alguém perguntar, você já sabe. Outro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte: Marcos escreveu o seu livro para os romanos. Olha que legal, pessoal. Marcos escreveu para os romanos. Isso aqui é forte. Marcos escreveu para os romanos e os romanos era a nação poderosa. Então, cada um dos evangelistas escreveu o seu livro para uma nação. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, a nação eleita. Marcos escreveu para os romanos, a nação poderosa. Lucas escreveu para os gentios, a nação rejeitada. E João escreveu para a igreja, que é um livro universal. Então, meu amigo, cada um desses evangelistas escreveu o seu livro para uma nação. Isso aqui é muito forte. Faça aí as suas anotações, porque Mateus apresentou Jesus como leão e Marcos apresentou Jesus como o boi. Já Lucas apresentou Jesus como o homem e João apresentou Jesus como a águia. Pessoal, isso aqui são pérolas. Pérolas. Anote, faça as suas anotações que vai dar certo aí. É coisa boa, tá bom? Outro detalhe, no livro de Marcos, Jesus é o boi servo. É o boi que se sacrificou. É o cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. Isso é muito forte, pessoal. Então, lá no livro de Mateus, Jesus é o rei poderoso. Já no livro de Marcos, Jesus é o boi para o sacrifício. Olha aí que Jesus vai diminuindo e depois Jesus vai crescendo. Tá bom? Então, Mateus apresenta Jesus como o rei. Aí, Marcos apresenta como o boi que foi sacrificado. Aí, Lucas apresenta Jesus como o homem humilde. E aí vem João, que apresenta Jesus como o Messias que foi arrebatado, a águia. Olha que legal, pessoal. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito bom. O livro de Marcos, pessoal,
tem 16 capítulos, 678 versículos, 121 perguntas e também 2 mensagens poderosas distintas. É muito forte. É muito forte. Anota tudo isso aí para você fazer uma introdução. Quando você for elaborar um sermão, uma palestra, uma mensagem, um esboço sobre o livro de Marcos, você vai colocar esses detalhes na introdução para chamar a atenção de todo mundo e para que o Espírito de Deus, através do teu conhecimento, venha pairar sobre os corações, tá bom? Hoje precisamos de pessoas sábias, que estudam muito, e você é um desses, tá bom? Que vai apresentar esses detalhes aí para a sua plateia, para os seus ouvintes, vai ser legal. Observe também, meu amigo, que no livro de Mateus, a genealogia de Jesus vai até Abraão, porque Abraão é o leão patriarcal e Jesus é o leão do Novo Testamento. Então Mateus vai levando a genealogia de Jesus até Abraão. Agora, no livro de Marcos, não tem genealogia de Jesus. Marcos não apresenta a genealogia de Jesus. Marcos não fala a descendência de Jesus. Por quê? Porque no livro de Marcos, Jesus é o boi, é o bezerro, é o servo, é o escravo. Entendeu? E o escravo não tem genealogia. O escravo não tem registro. Isso aqui é muito forte, pessoal. É por isso que Marcos não apresenta a genealogia de Jesus. Então anote isso aí, porque é muito forte. Eu falei também que Mateus apresentou o papiro com a cor da púrpura. Já Marcos apresentou com a cor carmesim, porque a cor carmesim é a cor do pobre, do escravo, entendeu? Então Mateus apresenta Jesus com aquela cor púrpura, que é a cor das roupas dos reis. Já Marcos apresenta Jesus com a cor carmesim, que é a cor dos escravos, dos pobres, do boi, entendeu? Isso aqui, pessoal, vai servir para você colocar aí na sua mensagem. Lembrando também que Mateus não fala muito sobre a cruz. Já Marcos fala muito sobre a cruz de Jesus. Porque no livro de Marcos, Jesus é o bezerro, é o boi, é o servo que vai ser sacrificado. Por isso que Marcos vai falar bastante sobre a cruz. Marcos também fala sobre as moedas. Marcos fala sobre a moeda. As moedas, né, que Judas vendeu, as 30 moedas. Então toda hora Marcos fala sobre Judas, que traiu Jesus, que Jesus foi vendido. Porque Marcos está apresentando Jesus como escravo que foi vendido por 30 moedas. Meu irmão, dentro da Bíblia tudo tem um jogo de palavras, não é verdade? Tem um jogo de sentidos. É por isso que o Novo Testamento está ligado ao Antigo Testamento. E a maioria das pessoas me perguntam, Pastor Matusalém, onde o senhor aprende esses detalhes? Meu irmão, eu aprendo esses detalhes em meus livros. Olha aqui, o livro do Gênesis. Eu tiro pérolas desse livro e faço os vídeos para você. Estão aqui, olha, 715 páginas. Livro A Revelação Completa de Gênesis, com 715 páginas. Esse foi o primeiro livro que eu lancei, com 1000 detalhes que ninguém conhece no Brasil. Depois eu lancei o segundo livro, que é este livro aqui, olha. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. Olha a espessura desse livro. Então esse aqui é o segundo. E depois, pessoal, eu lancei o terceiro livro, que é este livro aqui. Livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Meu irmão e minha irmã, se você quer ser um bom pregador, ou se você quer ser um bom pastor, ministro, que trabalha dentro da ética cristã, você precisa adquirir esses 3 materiais. O primeiro livro com 715 páginas. O segundo livro com 720 páginas. E o terceiro livro com 514 páginas. Cada livro desse com mais de 1000 pérolas. Todos os 3 livros na promoção. Você vai adquirir os livros e eu vou enviar para você através do correio para chegar o mais rápido possível em sua residência. Você que está fazendo faculdade,
você que é pastor, que é pastora, você que é missionário, diácono, diaconisa, você que é um bom pregador, que elabora sermões, mensagens, palestras, tem que adquirir esses materiais com detalhes que ninguém tem no Brasil. Nesses livros, eu vou trazer os nomes das pessoas anônimas, do jovem rico, está aqui nesse livro. O nome daquele homem que foi para o inferno, Rick Lázaro, estão aqui. Então você vai precisar saber desses detalhes. Você vai saber o nome da mulher do fluxo de sangue. Você vai saber o nome da mulher cananeia, o nome da samaritana, o nome da serva de Naamã, entendeu? Você vai saber esses nomes que ninguém falaram no Brasil. Nomes que estão ocultos na Bíblia Sagrada. Mas os livros vão revelar para você. E você que é pregador, que é pregadora, que é ministro, que é ministra, precisa saber desses detalhes. Porque tem aquele livro que você estuda muito e aprende pouco. Nesses livros aqui, você estuda pouco, entre aspas, e aprende muito. Entendeu? Então adquira. Olha o número do telefone aqui na descrição, tá bom? Eu vou terminar aqui sobre o livro de Marcos. Porque esse livro de Marcos, pessoal, é muito importante. Porque Marcos apresenta Jesus como o boi, como servo. Isso que é forte, tá bom? O boi servo, o boi que foi sacrificado. Um outro detalhe, o livro de Marcos apresenta Jesus como José do Egito. José era rico, não é verdade? Foi vendido como escravo. Aí foi até a prisão, que é símbolo do inferno. E depois ressuscitou. Ressuscitou. E subiu, e subiu, e subiu. Não é verdade? Assim também foi Jesus. Então Marcos apresenta Jesus como um rei rico, que entrou dentro de uma metamorfose. E aí Jesus foi se diminuindo. E aí foi até o inferno pregar para os espíritos em prisões. E depois Jesus foi subindo, trazendo consigo seus molhos. Não é verdade? Está lá em Mateus 27. E aí Jesus é arrebatado como um sacrifício poderoso diante de Deus. Você já leu a história lá no livro de aos Hebreus, que fala que o sangue de Jesus foi apresentado diante o altar do Senhor Deus? Então, Marcos que apresenta Jesus como esse boi. Isso aqui é forte, pessoal. Tá bom? E é por isso que Jesus hoje domina os querubins. Jesus domina os querubins. Porque Jesus tinha os 4 temperamentos que são representados aí pelos essas 4 faces do querubins. Porque eu acredito que você já estudou sobre os 4 temperamentos, que é aquele temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Não é verdade? São 4 temperamentos. E esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, representam também os 4 temperamentos. Isso aqui é forte, pessoal, tá bom? O sanguíneo, colérico, fleumático e também o melancólico. Então, cada um dos evangelistas tem um temperamento. Isso aqui, pessoal, vai servir para você colocar na sua introdução. Eu acredito que você aprendeu muito hoje. Aprendeu muito, tá bom? Mas eu acredito que você tem que aprender mais. Porque isso aqui que eu estou deixando são pérolas pequenas. Porque as pérolas grandes estão nos meus livros. Tá bom? Você quer pérolas gigantescas? Quer detalhes que ninguém nunca ouviu? Então você precisa adquirir meus materiais. Porque você precisa crescer, se destacar. E o momento é este. E você tem condição sim de adquirir materiais bons. Porque estão na promoção. Estão na promoção. Então adquire imediatamente. Vamos agora ouvir o comercial sobre os livros. E no final do comercial, você já liga para mim para adquirir os 3 livros, tá bom? Porque eu já vou trabalhar no 4º livro. Então compre os 3 para em breve você adquirir o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, tá bom? Vamos que vamos, no nome de Jesus. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo.
Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento.